tem a dinâmica do mundo. Ela exige isso de você. Mas o Evangelho também tem uma dinâmica. Só que a dinâmica do Evangelho não é estar bem o tempo todo como o mundo pensa que é estar bem. Os discípulos, os apóstolos, eles entendiam dessa dinâmica. E quando você está na dinâmica do Espírito de Deus, você vai estar em uma outra faixa, em um outro pensamento. A dinâmica do mundo, você precisa estar com tudo pago. Eu estou bem, estou no trabalho agora, ganho tantos R$1.000 por mês. Estou bem de saúde, aparentemente, não tenho nenhum problema. Estou feliz, acabei de comprar um carro ou uma casa. Estou sempre perfumado. Não tenho espinhas no rosto. E por aí afora vai. É uma dinâmica do mundo. Mas a dinâmica do Espírito, ela não tem aparência dessa dinâmica do mundo. Paulo, ele explicou isso. Porém, abatido, muitas vezes, o homem interior, ainda que se corrompa na velhice, nas rugas, o meu homem interior se renova. O mundo apenas vê o que está diante dos seus olhos. E eu, na minha vida cristã, irmãos, sempre procurei entender que o Evangelho não é uma explosão de um momento, mas é uma continuidade. Jesus olhou para os discípulos e ele disse o seguinte: olha, vocês vão dizer, e os irmãos conhecem que eu sempre me falo sobre esse texto, diga a Herodes, essa raposa velha, diga a ele que eu vou hoje, eu vou amanhã, e eu vou depois de amanhã, curando enfermos e expulsando demônios, e no terceiro dia serei consumado. Irmãos, isso mostra a dinâmica do Espírito. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, se não me falha a minha memória: sede firmes e constantes, e sempre abundantes, porque os vossos trabalhos não são vãos no Senhor. O apóstolo Paulo, dele mesmo nada pode fazer, mas pelo Espírito aponta uma palavra muito importante na física: a constância. Há um ditado que diz que o cavalo do bandido sai na frente. E o que é uma constância? Você começou com 10 quilômetros, você é constante nesses 10 quilômetros. Se você tem uma dinâmica de velocidade, você começou em 10, Deus agora te colocou em 60, Ele não quer que você retroceda para 50, para 40. Ele quer que você vá de 60 a 70 a 80, mas mantenha, irmão. Ei, escute bem, mantenha a sua posição e a sua dinâmica espiritual. Valores não se barganham, valores não se negociam. Eu sempre tive comigo que o homem é aquilo que ele ouve. Cuidado onde você está se alimentando. Cuidado com muitas fontes, com muitas vozes, com muitas formas de doutrinas e de ensinamentos. O pão verdadeiro não se acha em qualquer botequim, irmãos, em qualquer esquina, em qualquer vídeo do TikTok. Falar de Deus, eu posso falar Deus, eu posso ter uma concepção de Deus, eu posso falar bem de Deus. Existem milhares de pessoas falando bem de Deus, isso é bom.
Quem não vai falar de Deus é um animal irracional. Até mesmo porque tudo que tem fôlego louva a Deus, mas pregar e falar de Deus, nem os anjos podem. Mas só foi dado à igreja falar de Deus. Mas tudo que tem uma voz fala de Deus, irmãos. Eu posso falar de Deus aqui, coisas muito boas das Escrituras, e logo depois ali falar outras coisas que não têm veracidade das Escrituras. Vivemos num modismo muito grande, num populismo muito grande, e dificilmente você vai encontrar quem está com a palavra de Deus sendo um falador, falando toda hora, sabe, numa camada social, numa estabilidade econômica muito legal. A gente vê muita gente aí, irmãos, falando muito bem de Deus, uma vida muito equilibrada, vivendo aí, que maravilha. Isso não quer dizer nada. O que vai dizer é como um irmão que sente que está bem com Deus, fazendo a obra de Deus, mas sente apertos. Ele chega até a se questionar muitas vezes: Senhor, eu estou aqui fazendo tua obra, estou bem, sinto tua presença, mas eu sinto o bafo quente do inimigo ao meu derredor. Porque ao meu redor eu sei que os anjos acampam-se ao redor daqueles que temem e os livram. Mas na dinâmica do mundo você não pode passar luta, porque você está com Deus. O gênio da lâmpada mágica ele protege. Elias teve depressões. Charles Spurgeon tinha depressão profunda. Igual o servo de Deus. Ele não tem uma depressão mental, uma depressão física, mas ele tem uma tristeza diante da sua responsabilidade, diante de um mundo que cai aos pedaços, diante de pessoas que deixam de ouvir uma doutrina consciente, de pé no chão, para ouvir movimentos de pessoas que estão até num estágio bem, e muitas vezes financeiramente tudo tranquilo, mas que talvez passasse pelas aflições e problemas que você passa, não estariam mais pregoando ou levando adiante a mensagem que eles pregam. Nosso Senhor Jesus estava em momentos de aflição. Agora eu lhe pergunto: e quando Jesus não teve aflição? Quando Jesus esteve em segurança? Quando foi que Jesus teve estabilidade emocional dada pelas pessoas que o cercavam? Você já notou quem foi Jesus, o seu foco, a sua vida? Você já notou que para ele nada foi fácil? Você já notou quantas pessoas tentaram desequilibrar Jesus? Quando foi que ele teve tudo para estar bem? Observe bem. Você estuda a vida de Jesus? Nos anais aqui do Evangelho, os Evangelhos sinópticos, detalhadamente, você já observou o caminhar desse homem? Quando é que ele tinha tudo? Não, Jesus teve tudo para ser o poder. Ele teve tudo. Jesus, ele tinha tudo. Ele estava com os anjos o serviam. Quando? Ele era em si mesmo, porque ele amava o Pai. Ele tinha tudo para desistir, sim ou não? Tudo. As fragilidades humanas da carne, os conselhos daqueles que o cercavam: homem, tu é louco, irracional, insano. Se o Deus falou contigo que tu vai passar isso, como é que
tu vai por esse caminho? Se disse que lá tu vai ser esmurrado, esbofeteado, morto. Se é um aviso de Deus, aproveita o aviso de Deus e foge. Nunca morre na cruz, não redime, não é preciso ressuscitar. Foge. Mas essa é a missão dele. Então ele era focado naquilo. Certo momento, na beira do tanque de Jacó, foram distantes comprar um salame com pão, um ovo frito, cozido de mercearia, uma lata de sardinha talvez, um punhado de farinha para comer, e quando chega com o alimento, uma proa, uma mata-fome. Mestre, come. Jesus disse: a minha comida não vem de fazer a obra do Pai que me enviou. Ali ele estava focado em outros valores. Será que eu estou aqui para que meus valores sejam os valores de ter uma boa casa, construir uma boa casa, de ter um carro? É o objetivo da vida? Não, esse objetivo foi o objetivo que o mundo deu para nós. Ser um herói, subir no pódio, ganhar um troféu, vencer as Olimpíadas, a Copa do Mundo, estar bem, com dinheiro para passar o final de semana na praia, ou ter dinheiro para o trio elétrico, o carnaval, e está tudo bem. Não estou bem, graças a Deus, passei no concurso, glórias humanas, investimentos humanos, mas isso acaba. E Jesus ali sendo perturbado num momento de tanta dificuldade, ele estava mudando de caminho. Diz as Escrituras aqui que ele estava já evitando de passar em certos lugares. Jesus andava na Galileia, mas agora não desejava mais andar pelaquela região. Por quê? Porque ele tinha medo? Porque ele ia tentar a Deus? Não, ele sabia que queria matá-lo. É fácil isso. Eu sou filho de Deus, eu curo. O que é que mal eu faço? Isso é um prato cheio para aqueles que querem viver de autopiedade, de medos, de alimentar fraquezas, de alimentar o sentimento de inferioridade, porque em Cristo não existe mais inferiores. Todos vós sois um em Cristo, no poder do Espírito, na dinâmica do Espírito. E Jesus ali, o que é que ele faz? Ele já evita passar por certos lugares. Ameaçado de morte, afligido. Eu não posso morrer lá na Galileia, eu não posso morrer na Judéia, eu tenho que morrer numa cruz. O diabo vai tentar me matar antes de eu chegar na cruz. Ele já sabe que eu sou filho de Deus, porque eu venci ele no deserto. Eu venci ele na tentação. Ele já sabe que eu sou o cara aqui agora. Ele já sabe. Ele sabe que o Espírito de Deus desceu sobre mim nas paragens do Rio Jordão, porque o próprio profeta João, o Batista, o enviado no Espírito de Elias, recebeu um sinal e disse: aquele que vai vir até a ti, lhe darei um sinal. Descerá sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Jesus era primo de João Batista, mas não teve a oportunidade de brincar com ele de gude nem de peão, porque a obra de Deus não é parentesco, não são laços sanguíneos, não é relacionamento do primeiro nascimento. E por enquanto que eu não passo a entender isso, eu vou ser deixado levar pelas emoções humanas, que pode ser uma arma poderosa do diabo para destruir a sua vida. Vai enfraquecer sua mente, e você vai começar a dar lacunas para o inimigo. Eu sou de Deus, estou passando fome. Eu sou de Deus, eu orei, ganhei tantas almas
tal dia eu até curei alguém, mas aqui em casa tem faltado alimento. E você começa a titubear no seu raciocínio humano, sem entender a dinâmica espiritual, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, seja ter ou seja não ter, porque você pode todas as coisas naquele que é a tua fortaleza, o teu fortalecimento. Um pouco mais adiante nós vemos Jesus nessas aflições, nessas demandas, tentando fazer o seu coração tremer como gelatina. E o homem que tem o medo, o temor, o abalo psicológico, ele não tem como raciocinar, e ele começa a tomar atitudes de si mesmo. Ele começa a entrar em uma falta de lucidez, ele fica catatônico, como uma máquina que começa a dar tilt, pane no computador, no celular, você tenta acionar um aplicativo, ele está indo para outro, o sistema não consegue dar respostas imediatas, e aí isso vira uma confusão, e você acaba, quando não pensando, falando e agindo fora da visão de Deus para a sua vida. E aí o Senhor Jesus sai daquele ambiente de pessoas que querem matar, circunda uma distância imensa para não passar no atalho, por um caminho, por uma estrada assaltada, uma BR, um ramal aberto para ir para a Galileia, pela Judéia, um local com pairagens, com ponto de apoio, com restaurantes, e vai por regiões íngremes, mais difíceis, dentro da visão de Deus, dentro da dinâmica de Deus. Por que você se entristece? Por que você murmura? Por que você se torna uma pessoa não grata? Porque as coisas não acontecem conforme foi formatado na sua mente. Você é Jeanette Claire, você é Walt Disney, você é escritor de revistinha Marvel que quer desenhar a sua história, moldar a sua história, que tem que sair como você fez a forma. E o Senhor Jesus então vai para casa, e ao chegar ali, período de festas judaicas, e ali os seus irmãos começam a perturbá-lo mentalmente, a indicá-lo, a açoitá-lo, porque o inimigo ele sabe os ataques que devem ser feitos. O inimigo não está procurando, irmãos, atacar aos que estão no palácio. O inimigo não está querendo atacar aqueles que têm uma palavra bela, dinâmica. Ele quer atingir aqueles que têm aquilo que é vindo do Espírito. Eles não estão preocupados com os que estão tendo sucesso na religião. Ele não está preocupado com aqueles que têm avião, isso, aquilo, deixe isso lá. Ele está preocupado com aquilo que Jesus disse: não temas, pequeno rebanho. O inimigo não está preocupado com grandes rebanhos, com multidão. A multidão, ela quer pão, quer peixe, quer beneplácitos divinos, quer beneficências. Quem quer Cristo quer ser comido por leão, e sabe que pode ir para a arena ser comido por peitos de leões amanhã mesmo, que pode ser queimado na praça como poste de iluminação,
que pode ser jogado na fornalha de Nabucodonosor, porque está com Deus. Deus não chamou você para reinar nesse mundo, nem Ele mesmo quis reinar nesse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados, os meus anjos guerreariam. Vamos embora, porque não há nada deste mundo em mim. Primeiro nascimento, você vai viver esse mundo. Segundo nascimento, aqui nesse mundo já se vive o reino de Deus, que não vem com aparências externas, mas que está dentro de nós. Esse reino que nos dá segurança, certeza, convicção, através do Espírito de Deus, que testifica e diz: calma. O apóstolo Paulo, ele diz que a paz de Deus guardará os nossos corações. Deus não precisa dar prova de nada para você. Conversava hoje à tarde com o irmão Daniel, que Elias estava na beira do rio Querite, ficou ali num tempo determinado, porque a seca em Israel foi 2 anos e meio. Ele ficou na beira do rio Querite até a água do rio secar. Quanto tempo é para a água de um rio secar? 1 ano? 8 meses? Onde é a nascente deste rio? Essa seca chegou lá, matou a mata ciática ali, as árvores que conservam o lençol freático morreram, secou o rio. Muitas pessoas nesse percurso até a nascente estavam pegando água, bebendo água, a ponto que a escassez foi chegando até onde Elias estava. Vamos colocar um mano na beira daquele rio. E agora você vai a Sarepta, e eu vou lhe mostrar um lugar, e ele vai na casa de uma mulher viúva que está lá apenas com um pedaço de pão para comer e morrer. Grande esperança e grande providência divina. E muitas vezes Deus, ele não tem que dizer como é que ele vai agir ou como vai fazer, porque ele tem a dinâmica dele, irmão. E ali os irmãos de Jesus, você é milagroso, você quer dominar, você fica fazendo tudo escondido, vai agora lá no meio da multidão, a festa está lá, se tornou uma metrópole em Jerusalém. São pessoas de vários lugares que vêm aqui adorar, reunir as tribos. E Jesus estava atordoado, aflito, no encalço dele, abalado psicologicamente, pessoas querendo matar, mas ele não agiu conforme exigiram dele. Veja o que é que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. E veja o que diz as Escrituras para mim e para você. Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo, o modo certo de agir. O coração do sábio conhece o tempo e de que forma vai agir. Mas é o coração de quem? Do tolo? O coração do sábio? Todos pedem um sinal. Talvez alguém olhe para você e diga que você não é mais o mesmo. Talvez alguém olhe para você e traga um cego e diz: cura aqui um cego, mostre que tu é Deus. Herodes trouxe pessoas doentes para Jesus curar. Me dê uma prova aqui que você é Jesus. Vamos mexer com o seu ego aqui. Você não é de Deus, não é profeta, você não tem unção, não tem poder.
Todo mundo quer exigir de você alguma coisa, já notou isso? E estavam exigindo de Jesus. Você já pensou no inimigo aparecendo para Timóteo, irmão Daniel, e dizendo assim: cara, você é amigo de Paulo, apóstolo? Como é que Paulo manda uma oração, manda uma carta para você, mandando você tomar um pouco de vinho, tomar um medicamento, um anzoprazol da época, um omeprazol da época? Poxa, ele não podia ter mandado o lenço dele, que cura? Poxa, vou colocar uma revolta no teu coração, Timóteo. Tu és servo de Deus. Faz outra carta aí para Paulo. Paulo, eu estou chateado com você, cara. Você não ora por mim, você tem poder e unção. Poderia ter estendido a mão daí mesmo, e minha gastrite, meus incômodos estomacais poderiam ser curados. Será que Deus tem que curar todos? Timóteo, porventura, não tinha fé? Quando o próprio Paulo diz: lembra-te da fé que foi passada por Lóide, tua avó. Essa forma dinâmica que o mundo ensinou a muita gente a interpretar as Escrituras dentro de uma ótica, de uma visão humana, não pertence àqueles que têm o Espírito Santo. A dinâmica de Deus é completamente diferente do que muita gente está pensando. É preciso pensar com a mente de Cristo. É preciso sentir e amar com o amor de Deus e ter o coração de Deus, que não é um coração de pedra. E só Ele tem o poder de nos dar um novo coração. O tempo de vocês sempre estão presentes, porque é o Cronos. Tem que ser agora, tem que ser como eu quero. Olha só que o profeta Daniel, ele diz para nós, no capítulo 12 e no versículo 10, para encerrarmos, são 8 horas e 57 minutos. Olha o que é que Daniel ele diz aqui. Daniel, capítulo 12 e o versículo 10. Quem achar, pode fazer essa leitura. Daniel. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Glória a Deus. Em outra tradução, diz: muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Traduções mais antigas diz: os sábios discernirá o tempo e o momento, ou a hora e o momento. Quem está, irmãos, monitorado pelas Escrituras Sagradas, sabe que quem é santo vai se santificar mais, e quem é sujo vai se sujar mais. Que aquele que é corpo, que é a igreja, ele está em um tempo, em uma esfera do Kairos de Deus. Ele se move. E ele tem essas perturbações dos que não estão dentro desse tempo. E que o inimigo quer usar. Então é aqui na palavra que nós nos encontramos, na ciência dela, e nos encontramos e sabemos as direções que devemos tomar na vida. Mas o ataque é grande, já notou? Já notou como tantas coisas novas aparecem todos os dias aí? Levando você a acreditar em ET, em reptiliano, draconiano. Eu estudo tudo isso, eu fico só observando. Mas nada disso abate a minha fé. Eu fico só observando e contracenando esses anos todos com as Escrituras Sagradas. Olhando e vendo como é que o inimigo ele vem moldando. Esse dia eu encontrei um estudante das Escrituras, ele é uma pessoa muito
vive uma vida muito particular, mora aqui em Muritiba, e ele me fazendo um convite para me visitar um instituto no Mato Grosso do Sul, né? Vamos fazer, irmão? Eu estou falando, rapaz, você tem que compreender quem é o diabo. O diabo não tem uma mente humana, irmão, ele faz fogo cair do céu, cara. O diabo faz perna de gente crescer, meu irmão. O diabo cura cego, irmão. O diabo ressuscita morto, pastor Antônio. O diabo joga vara e vira cobra também, meu amigo. Cuidado com a operação do erro. Não se encante com a cor da chita, irmãos. É muita gente se modernizando. É muitas músicas que as pessoas estão cantando, adorando até o inimigo na letra, irmãos. Que é preciso muito discernimento espiritual. É preciso uma entrega sem reservas. Cuidado com o estampido do sino que badala, irmão. Cuidado com o retinar dos sinos. Porque pode até dar o corpo para ser queimado. Pode falar até a língua dos homens e dos anjos. Mas só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Chore as madrugadas. Não se deixe ser seduzido, irmão. Não abala sua fé. A vós que sois atribulados, descanse conosco quando o descanso profeta Miqueias, levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso. A vós que sois atribulado, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo nos ares, com anjos, arcanjos e trombetas e alaridos de anjos. O dia do apogeu, o dia da remissão, da redenção, quero dizer. E vem Pedro dizendo: filho, não é só com você, Tarcísio, sol quente, lutando, recebendo muitas vezes uma palavra grossa quando vai receber uma promissória, quando leva para pagar, sol quente o dia todo, com uma camisa UV contra os raios solares. Ele está dizendo: não, todos os irmãos na face da terra estão passando pelas semelhanças, não, pelas mesmas. E quais são essas mesmas, pastor Antônio? As mesmas, irmão Daniel, que o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, diz: todos vocês que estão sendo afligidos, da mesma forma que o Senhor Jesus foi afligido, todos vocês que estão recebendo murro, calúnia, aflição, dores igual a de Jesus, o Cristo, todos vocês serão glorificados com Ele. Só quem passa as aflições de Cristo, irmão. Só quem está sofrendo igualzinho como Cristo sofreu. Não se sinta que você é a última bolacha do pacote, que só com você acontece isso. Não, irmãos. Acontece isso com quem ora, com quem procura agradar a Deus, com quem é temente a Deus. As desestabilidades vêm. Aprenda, irmão, a fazer uma leitura do que acontece. Tente ser um antídoto, tente combater o mal com o bem.
Não deixe-se vencido pelo mal. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Assim amontoarás brasas sobre vossas cabeças. Só a graça de Deus, irmãos. É só pela graça do Senhor, irmãos. A gente desabafa, a gente confessa, a gente fala com Deus. Mas um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Vai passar. Vai passar, diz o louvor. Eu sei que, como é o hino? Vai passar. Deus fala com você? Tudo passa. Passa céu, passa terra. Mas as promessas do Senhor não passaram. Amém? Incline sua cabeça. Incline sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas andaram sobre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tudo plenamente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a delícia do herói todo vencedor. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Senhor Deus, a esse amado irmão que não compreende ainda, que não discerne o que é ser um servo, um filho de Deus, que ainda não tem ainda essa dimensão de dar graças a Deus por tudo, por não conhecer e não ter e não sentir a corda amarrada na cintura de um Deus que guia e dirige e permite
coisas, acontecimentos, momentos, e que nós possamos aprender com tudo isso e podermos extrair desse fruto de tão belas, lindas melodias que se ouviram na escuridão, e que nesses momentos do aflito o crente vai orar e que sejam bem-aventurados os que confiam. Por isso, ó Pai, nos espere em paz para nossos lares, se conosco, abençoe esse irmão que passa por essa dificuldade, esse momento, e não compreende essa aflição, não discerne o tempo, não discerne o momento, porque há um tempo e uma ocasião para todas as coisas. Há tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de amar, tempo de espalhar pedras e tempo de recolher pedras. Por isso, ó Pai, nos ensina por esse caminho, para que nós possamos alcançar a bendita Sião, porque a entrada é estreita e o caminho é apertado. E muitos vão procurar entrar, mas não vão conseguir. É o que nós te pedimos e te agradecemos de forma piedosa, sincera, grata e temerosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Esse potente apostólico aqui, o amor de Deus, as ricas e doces consolações divinas do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos, de agora e para todos sempre. Todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos.